Bom, pessoal, para o vídeo de hoje eu pensei em uma abordagem um pouco diferente do que a gente está fazendo aqui, muito mais porque normalmente nos vídeos eu começo falando sobre o assunto, né, o tópico muito específico sobre estratégia e performance. Dessa vez eu quis trazer para vocês algumas percepções que eu tive e reflexões em um setor da minha vida que é muito presente, não trouxe aqui ainda nos vídeos, mas que é muito legal de fazer um paralelo quando a gente fala sobre estratégia. Um ponto que é interessante trazer para mim, desde cedo eu tenho alergia medicamentosa e por isso eu me inclinei bastante a buscar uma vida sustentável, saudável, na verdade, vinculado à necessidade de que eu tenho de nunca tomar remédio na vida. E eu sempre olhei para pessoas mais velhas, idosos, e quando eu olhava para elas, normalmente o que eu via eram pessoas medicadas, né, que precisavam tomar N tipo de remédios, e eu olhava para mim com a alergia medicamentosa e sabia que aquela realidade não poderia se repetir, né? Então, por isso, eu sempre fui a pessoa que, apesar de sempre estar acima do peso ali, principalmente na infância, eu olhava para o que comer bem, sabe? Não vou dizer que eu sou a pessoa que mais come saudável que eu conheço, mas eu sempre olhei assim, pô, preciso ter no mínimo uma proteína no prato, ou preciso queimar um pouco da comida que eu ingeri agora. Mas esse tópico todo é para trazer que ah, me eu mergulho bastante no entendimento de como eu me tornar uma pessoa cada vez mais saudável. E aí que veio uma reflexão, foi daí que veio uma reflexão de que quando eu falo, né, aí trazendo um panorama para vocês, no último ano ali em agosto, eu resolvi perder peso, eu cheguei a ter 106 quilos, e queria perder porque, como eu comentei, sempre fui atleta e meu corpo normal chega ali 85, 90 quilos é o melhor, e eu tava me sentindo pesado. Consegui, tá, gente? Do último ano pra cá eu emagreci 15 quilos aí, hoje eu fico entre 88 e 85 quilos, mas quando as pessoas perguntam como eu emagreci, eu falo simplesmente, né, tomei vergonha na cara. E aí, falo sobre minha dieta. Não é uma dieta restritiva. A ideia é que eu consuma muito mais proteína do que carboidrato. Essa é a primeira questão. E a segunda questão é tentar ingerir o máximo de nutrientes que sejam de verdade. Eu chamo de nutrientes reais, que não são aqueles que vêm através de comida processada. Vocês devem estar perguntando por que eu estou trazendo tudo isso para cá. E aí, a ideia era que quando eu trago que, na verdade, a minha movimentação de peso se deu a eu definir que eu não comeria mais carboidratos do que proteína e que eu olharia para uma necessidade de gasto daquelas energias, né? Ou então um olhar para como fazer aquela energia ali ser bem usada, além de olhar também para produtos não industrializados, foram os únicos pontos que eu fiz de evolução e deram resultado. E aí que chega o ponto que eu queria trazer para vocês. Sempre as pessoas falam: ah, mas isso não resolve comigo, isso daí não funciona, isso daí só resolve para quem já é atleta. E aí eu queria fazer um paralelo aqui para o que eu escuto bastante quando eu falo sobre o uso de metodologias no planejamento estratégico. Não quero nem trazer só o planejamento estratégico, mas o uso de metodologias. Claro que o foco aqui é falar sobre estratégia, performance, mas quando a gente fala sobre método, sobre uma forma de fazer algo de forma estruturada, sempre é visto uma reação negativa em trazer os critérios que a gente usa para seguir naquela metodologia. E aí é que eu queria trazer um insight que eu tive, né, de que os problemas que uma empresa tem em implementar sua estratégia são os mesmos que as pessoas têm em implementar uma dieta ou um treino. Então, normalmente as pessoas tendem a falar assim: ah, segui toda a dieta, mas não emagreci. Ou então, segui a dieta, mas não vi resultado significativo. E aí eu queria trazer dois pontos que são importantes nessa discussão e que eles se assemelham tanto à dieta quanto à estratégia, que são constância e disciplina. Por que eu falo sobre constância e disciplina? A maioria esmagadora das pessoas não dá tempo da dieta e da metodologia fazer efeito. Então, o primeiro ponto que eu consigo fazer é as pessoas não conseguem manter uma constância naquela entrega, uma constância naquele processo,
para sair dessa zona de operação aí com um resultado, um outcome interessante para ela. Tanto na dieta quanto na estratégia, a gente consegue ver pessoas também que não têm a disciplina em continuar aderente ou aderindo àquela estratégia. E aí, fazendo paralelo à dieta, é quando você come todas as refeições regradamente, com o peso certinho, no horário certo, mas que chega de noite e você vai comer aquele bolo de chocolate na geladeira. Então, quando a gente fala sobre a disciplina na dieta, é a fuga que você tem olhando para pratos de doce, pratos gordurosos, né? Quem não gosta de pizza, hambúrguer e tal. E quando a gente olha para a estratégia, a gente consegue ver pessoas desviando da estratégia e algumas vezes até com validação da própria liderança, pelo simples fato de que é mais interessante seguir por aquele lado, ou menos causa menos dor ali, né? Tem a mudança ou o desenvolvimento ali não propõe tanta necessidade de impacto, né? Então, o que é que isso mostra para a gente? Em todos os âmbitos da vida, principalmente quando a gente está olhando para um desenvolvimento de hábitos e descontinuação de pontos ruins, né? Hábitos ruins, a gente olha para um gap, uma necessidade de foco nesses dois pontos que eu comentei. A constância de quanto tempo aquilo ali é colocado em prática da melhor forma, e em contrapartida também o quanto aquela metodologia está sendo respeitada ao que é do livro, né? E aí trazendo aqui o contexto geral. Toda disciplina toda metodologia vai funcionar exatamente como funciona para o outro? E a resposta, assim como para a dieta, é não. Mas é importante a gente partir de um lugar pré-definido para a gente começar a fazer a personalização. E as pessoas o que fazem é um entendimento que dieta não presta e começa a elaborar sua própria dieta sem olhar para padrões nutricionais, né, importantes. E isso também é muito semelhante ao que a gente olha para a estratégia. A estratégia está lá, escrita na parede, muitas vezes um quadro bonito, só que o que é mais fácil para o time é o que é priorizado ou o que vai trazer mais visibilidade é o melhor. Sendo que o que a gente tem que olhar aqui não é sobre visibilidade, e sim o quanto de valor é agregado naquela entrega que é feita. Assim como a gente olha para a dieta, olhando para macronutrientes, olhando para a necessidade de trazer comidas reais para dentro do seu prato, na estratégia você também precisa ter conceitos reais de o que quais são os critérios que a gente tem, né? Quais são as etapas, as necessidades que a área tem, precisa estar ali de forma gritante para o time, para que a gente consiga se focar nos dois problemas que são os mais usuais e que eu já trouxe aqui: constância e disciplina. Uma outra reflexão que eu tive também, olhando agora um pouco mais voltado para ganho muscular, é que as pessoas também fazem o mesmo erro. Quando normalmente a pessoa entra na academia, né, a primeira coisa que ele quer fazer é: vou fazer um supino aqui porque eu vi Ramondino, um fisiculturista famoso, fazendo. Ou então, vou fazer apenas bíceps porque eu quero que meu braço cresça. E aí é que chega um ponto que a gente precisa fazer um paralelo com a estratégia, né? A empresa, quando ela nasce, ela quer fazer apenas uma coisa. Então, é fazer apenas aquele produto. Só que quando ela nasce, e aí eu estou falando da empresa como um todo, né, uma organização, não só um time, quando ela nasce é necessário ter diversas atuações. E aí o paralelo que eu faço com iniciantes na academia é quando a gente olha a necessidade de essa pessoa que está iniciando o processo de ganho muscular ter uma visão de, primeiro, o peso do seu corpo. Então, os primeiros exercícios que são feitos normalmente são os que usam o próprio peso do corpo, ou seja, agachamento, apoio, barra, flexora, tudo isso para um olhar para que a pessoa primeiro precisa se sustentar, precisa sustentar seu peso para depois evoluir para ganho muscular. Então, antes de você ficar forte, aparentemente forte principalmente, você precisa ser forte para se aguentar. E aí eu quero fazer esse paralelo da musculação com a estratégia, porque antes de você, e é importante trazer isso aqui, quando eu estou falando sobre foco em resultados, quando eu estou falando sobre trazer dados indicadores estratégicos, eu estou falando de uma companhia, de um time que consiga fazer isso. Eu não quero trazer aqui escrito em pedra que isso vai funcionar, ou que pelo menos isso é o que é
precisa ser feito. Mas é importante a gente ter uma visão de que, assim como na musculação, que a gente treina, que a gente exercita todo o corpo está preparado para novos momentos de evolução. E aí sim é que a gente passa para olhar para alguém que está evoluído tanto no processo de estratégia, né, de operação e performance, quando alguém está ali no foco no ganho de músculos, né, no ganho de massa muscular. Essas duas pessoas, quando já passaram da etapa de iniciante, que já passaram do momento de aguentar o próprio peso, o próprio corpo, de forma biológica, olhando para a musculação, pede que você coloque mais peso a partir da quebra que existe nas células ali, né, nas moléculas do músculo. Quanto mais você quebra, o músculo se torna maior, né? Porque ele tem esse perfil de antifrágil. A gente quebra as fibras do músculo e ele se reconstrói de forma maior. É assim que também acontece com a empresa. A tentativa e erro precisa ser visto como a quebra de fibras musculares da empresa, por exemplo. A partir do momento que você define uma estratégia e que essa estratégia tem plano de ação, esse plano de ação é colocado em prática, aquele músculo que é o plano de ação, ele está trabalhando para crescer. Mesmo que na falha, que esse é o principal foco da musculação, é trazer o músculo até a falha, a gente precisa chegar até a falha, e aqui eu estou chamando falha o erro, né? O erro rápido, o erro estratégico da organização. Então a gente precisa estressar aquela máquina, estressar aquele músculo, aquele sistema, para que do estresse ele consiga evoluir a partir das quebras de quebra muscular, né, e quebra de enzima, para que aí a gente consiga ter músculos maiores. E aí, o que você vai fazer com esses músculos é um tópico para ser abordado no outro vídeo. Mas se fez sentido para você, se você conseguiu, clica aqui no curtir, me segue, dá like e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço.